quando a gente começa a cultuar o Senhor, quando chegamos na casa do Senhor e começa o culto e nós começamos a nos declarar diante dele, começamos a fazer afago ao coração de Deus. E muito me maravilha, porque nós cantamos o que mesmo? O primeiro hino, qual foi? Perto quero estar, né? Te louvarei. Depois o irmão traz a palavra, começa a ministrar aqui, e ele começa a chamar Jesus para sentar à mesa. E eu começo a entender que tudo que Deus ministrou ao meu coração para falar essa noite está de acordo com a sua vontade, porque a presença dele aqui é notória, porque a presença, o toque dele ao nosso meio, o toque dele em nossas mentes, o toque dele em nossas vidas é notória. Eu te convido, meu irmão, a abrir a tua Bíblia em João, no Evangelho de João, no capítulo 12. Amém? E a palavra de Deus diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arrastel de guento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro de guento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este guento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali o lançava. Disse-lhe, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Porque os pobres sempre o tende convosco, mas a mim nem sempre me tende. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E fora não só por causa de Jesus, mas também para vê-la Lázaro, que ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram a liberação para matar também a Lázaro. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Amém? Meus amados, nós estamos diante de uma história que a Bíblia relata que Jesus, ele havia ido a Betânia. E ele foi ali por causa da Páscoa, mas também pouco dias antes, ele haveria de ressuscitar o seu amigo Lázaro. E quando Lázaro estava doente, a sua irmã mandou um recado para Jesus. E Jesus falou que aquela doença não era para a morte, mas para que o nome de Jesus fosse glorificado. E Jesus, quando ele fala essas coisas, era porque aquele povo, ele não acreditava que Jesus fosse o Messias. E eles acreditavam que Jesus era o filho de José, o carpinteiro, simplesmente isso. E o que acontecia? Jesus queria mostrar para eles que eles eram o Messias. Queria que aquela população, aquelas pessoas crescem, que ele era o Messias. Mas havia também um costume de que pessoas que morriam só poderiam ser enterradas após 3 dias. Porque até 3 dias eles poderiam reviver. Então, depois de 3 dias, se enterrava o morto e pronto. Se dava por morto e pronto, era morto. Então, o que aconteceu com Lázaro? Depois de 3 dias, ele foi sepultado. E Jesus chegando
a sua irmã falou, se meu irmão estivesse aqui, ele não teria morrido. E ele vai e começa a falar que ele vai ressuscitar. E começa todo aquele diálogo entre eles. E ela vai ainda falar, eu sei que ele ressuscitará com os mortos. E Jesus começa a conversar com ela e pergunta, onde que sepultaram? Onde está o corpo? E eles foram até aquele lugar. E Jesus vai e fala, tirai a pedra. E assim foi feito, e Lázaro saiu e ressuscitou, ainda todo enfaixado. E toda aquela população, todos aqueles que estavam ali para ver, eles viram. E creio que eles puderam crer que ele sim era o Messias, pois só o Messias poderia fazer aquilo, porque aquilo era um milagre messiânico. Só Jesus poderia ressuscitar os mortos. E por causa dessa situação começa a perseguição contra Lázaro e contra Jesus. Agora eles não queriam só matar Jesus, eles queriam também matar Lázaro, porque Lázaro é a prova viva de que Jesus era o Messias. E esses fariseus, eles começaram a criar situações. E um deles convida Jesus para ir à sua casa, cear com ele. E a Bíblia diz em detalhes, eu acho que em Lucas fala, eu gosto do Evangelho de Lucas porque ele é bem detalhista. E ele fala que quando Jesus chega naquele local, Jesus não é recebido com honraria nenhuma. Jesus chega como um convidado qualquer e senta-se à mesa. E todos sentam com ele. Mas aqui João diz que Lázaro estava lá. E que Marta também o servia. Mas a Bíblia relata, meus irmãos, que Maria, ela entra para quê? Para honrá-lo. Ela entra naquele lugar, um lugar que ela nem poderia estar. Se a gente for mesmo nos aprofundar no que acontecia ali naquele tempo e naquele local, se ela estivesse ali, naturalmente ela deveria estar igual esse segurança em estado de futebol, de costa para o que estava acontecendo. Ela não poderia nem ficar de frente. Mas aquela mulher, ela entra e ela pega o melhor que ela tinha. E esse melhor que ela tinha estava armazenado ali, eu não sei por quantos anos, mas eu sei que era algo muito valioso. E ele estava guardado dentro de um vaso também, que é descrito como um vaso, ele é muito forte. Ele não poderia ser nem destampado. Para usar o que ele teria dentro, a gente precisaria quebrá-lo. Por isso se dá o nome de alabastro. É um vaso que onde está a sua essência que está ali dentro, ele não pode sair, ele só sai quando ele é quebrado. É algo muito caro, é algo muito precioso. E aquela mulher entra naquele ambiente onde havia muita conspiração contra Jesus, contra seus amigos. Ela entra ali e o que ela faz? Ela quebra aquele vaso e começa a ungir Jesus. E João começa a relatar que ela começa a ungir Jesus e ela começa a chorar e ela começa a se derramar diante dele, a ponto de ela chorar que molhava Jesus, molhava os seus pés e ela pegava os seus cabelos e secava os pés de Jesus. E eu imagino a situação porque sentar à mesa não era igual como nós sentamos hoje. Sentar numa mesa era baixinho e as pessoas ficavam com os pés para trás, né? Igual essas casas japonesas, que as mesas são baixinhas e a gente senta ali naquele puff e fica com o pé. Então ela chegou por trás de Jesus e ela fazia tudo isso. Ela derramou o que haveria mais precioso na sua vida, o seu bem maior. Ela derramou sobre ele e ela chorava e ela secava com seus cabelos. E a Bíblia vai relatar que em todo tempo ela faz isso. E eu acho que ela deve ter ficado ali por alguns minutos fazendo isso. E sabe, meus amados, Judas começa lá. Judas, que era
que andava com Jesus, sabia os passos de Jesus, era um dos discípulos, teve toda a chance de se regenerar. Porque Jesus, ele sabia quem era Judas. E eu creio que ele coloca justamente naquela profissão, porque ele queria que Judas fosse regenerado. Ele queria que Judas olhasse, fosse o tesoureiro mesmo dele e não o roubasse. Ele não pode dizer que ele não teve chance. Ele andou com o Pai, ele andou com Jesus, ele viu todos os milagres, mas ele preferiu ainda assim errar. A Bíblia diz que essa mulher era uma pecadora. Porém, quando ela encontra com Jesus, meu amado, tudo isso muda na vida dela. A tal ponto dela dar o seu melhor. Ela dá tudo o que ela tem. Ela se derramar sobre os pés de Jesus. E ali começa aqueles bochichos. O próprio que o convidou não cumprimentou como deveria, né? Porque a honra seria, por eles andar muito tempo de sandália, aquelas roupas serem longas, acumulava muita poeira a seus pés. Então, em toda casa teria uma água, um recipiente com a água e um servo para lavar os pés deles, daquelas pessoas. Então, a primeira honra seria aí. A segunda seria de o dono da casa beijá-los. Porque eles têm esse costume até hoje de beijá-lo no rosto. Então, o anfitrião dessa casa, ele não fez isso. Muito pelo contrário, ele julgou a atitude daquela mulher. Se esse aí fosse profeta, saberia bem quem era essa pecadora. E Jesus, no mesmo instante, chama ele, Simão, vem cá, a quem eu devo mais perdoar? Aquele que tem mais pecado ou o que tem menos pecado? Aí ele vai dizer, o que tem mais pecado. Bem disseste. Bem disseste, porque eu entrei aqui nessa casa e tu não lavou meu pé, tu nem me deu um beijo. E essa mulher, porém, ela está aqui o tempo todo. Ela deu o melhor que ela tinha e ela está lavando meus pés com lágrima. E ela está secando com o seu cabelo. E a narrativa dessa história, ela me chama muito a atenção. Quando diz que essa mulher derramou. O ponto hoje que Deus ministra ao meu coração, que Deus me traz assim muito forte, é o derramar. É o se derramar. Sabe, meus amados, eu estou falando de mim mesma, eu gosto muito, há duas pessoas que eu gosto muito de testemunhar. Primeiro de Jesus, eu gosto muito, gente, de falar de Jesus. Gosto muito, é uma coisa que me fascina. Se eu pudesse falar dele 24 horas, eu falaria. E a segunda pessoa sou eu mesma. Eu gosto de testemunhar o que acontece comigo. Eu tenho um testemunho muito forte para contar, mas hoje ainda não é o dia. Toda a minha conversão começou assim, com um vaso de alabastro que eu tive que derramar. Porém, eu ainda não me sinto, isso já tem 20 anos. Porém, até hoje eu ainda não me sinto segura para falar de tudo que aconteceu na trajetória para que houvesse conversão na minha vida. Para que eu me derramasse ao Senhor. Para que eu continue me derramando. E cada vez que eu me derramo, isso é mais prazeroso ainda. Sabe por quê, meus amados? Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o que Ele fez na minha vida. Eu também sei o que Ele pode fazer na tua. Porque Ele não tem filho predileto. Ele nos ama igualmente. E quando eu digo que eu gosto de falar de mim, eu falo porque de 25 anos, por aí, que eu conheci uma igreja evangélica, que eu me aprofundei mesmo em andar com Jesus.
Mas quantas vezes a Conceição entrava dentro da casa do Senhor e ela ficava igual o fariseu, julgando. Quantas vezes a Conceição foi orar, ajoelhou, mas não escutou. Ela só pediu. E agradeceu pelas bênçãos que Deus tem feito na minha vida. Porém, quantas vezes eu não tenho parado para escutar o que o meu papai quer falar comigo? Naquele lugar que eu digo que é trono dele, naquela cadeira que eu separo para ele, naquele sofá que eu chamo para sentar, naquela mesa que eu chamo para estar comigo. Quantas vezes eu ainda me pego sabendo que eu não fiz isso, que eu até chamei, mas eu não fiquei o tempo suficiente para escutar o que ele me diz, o que ele teria a me dizer. Depois de tudo que eu pedi, depois de tudo que eu agradeci, depois de tudo que ele fez, eu ainda não tive aquela consciência plena de dizer: papai, o que tu acha disso? Papai, como que vai ser o proceder dessa situação? E eu estou falando disso porque muitas vezes eu cometo isso. Mas será que é só eu que cometo esse pecado? Esse deslize? Nós também cometemos, né, meus amados? Afinal, as circunstâncias da vida, nossos trabalhos, as nossas obrigações, nos apontam para esse caminho. E muitas vezes nós nos levantamos nessa correria louca que é a nossa vida, e nós vamos para lá e nós vamos para cá, e muitas vezes nós esquecemos de nos derramar. Nós esquecemos de ter atitude como essa mulher, de dar o nosso melhor. Muitas vezes, meus amados, nós chegamos aqui, nesse lugar, que é casa de oração, é lugar de estarmos junto com Ele, é lugar de nos derramarmos, porque aqui, sabe, a gente se desliga daquilo que nós deixamos em casa, daquilo que tem tentado roubar, aguçar os nossos ouvidos, a nossa visão. Aqui é lugar de adoração, aqui é um tempo todo voltado para isso. Mas quantas vezes nós estamos sentados aqui, nós estamos crente girafa, o corpo aqui, mas a cabeça lá fora, nas preocupações. Quantas vezes, meus amados, nós não fazemos isso? Ou será que é só a Conceição que faz? Eu estou falando de mim mesma, eu não estou julgando ninguém. Quantas vezes eu me pego aqui, pensando em filho, pensando no que eu vou fazer amanhã, preocupação com o depois da manhã, enquanto a palavra de Deus diz que o amanhã pertence a Ele. Não andeis ansioso. Essa mulher aqui, ela me dá um exemplo assim fundamental para a minha e para a tua vida. Nos derramar. Nos derramar totalmente, a ponto de não querermos mais sair dali, a ponto de dar o nosso melhor, a ponto de pegar os nossos cabelos, que significa a nossa honra, e entregar tudo a Jesus. Oh, meus amados, como é bom chegar a esse lugar e a gente começar a cultuar e sentir a presença dEle. Mas eu te digo que algo melhor ainda está por vir, porque a presença dEle nos garante que coisas boas irão acontecer. Que o nosso futuro está na mão dEle, que tudo que nos pertence está na mão dEle. Que as nossas preocupações não precisam ser nossas. Lançai na mão dEle. Se derrame, adore, dê o seu melhor. Faça isso de todo o teu coração, com prazer. E quando você começar a fazer isso, você vai entender como tem acontecido na minha vida. De cada vez que você se derrama um pouquinho, você quer se derramar mais. Porque é prazeroso. Quanto mais você fala da vida dele, mais você quer saber, mais você mergulha dentro da palavra de Deus, porque você quer saber. Quanto mais você ora,
mas você quer orar porque você quer intimidade. Meus amados, quando terminarmos de orar, permaneça lá no seu joelho, no nosso joelho. Escuta o que Deus tem a te dizer. Escuta o que Deus tem a te falar. Porque muitas vezes nós nos levantamos e nós não damos atenção. Nós não damos a atenção devida ao que Ele quer falar. E muitas vezes nós dizemos assim, meu Deus, por que Deus não me avisou? Na semana passada a gente teve uma reuniãozinha na minha casa, meu Deus, algo de extraordinário, que já estava para acontecer há muito tempo. E Deus começou a me falar, e Deus começou a me cobrar, e Deus começou a me apertar, e Deus começou a me dar nomes. E a Conceição ali parada, com medo de fazer. Até que um dia, no meio desses apertos, essa menina que está aqui, eu cheguei aqui muito triste, sentei nessa cadeira, orei, quando levantei, ela falou, pastora, posso orar por você? E eu falei, pode, minha filha. E ela orou, e quando ela acabou de orar, ela falou assim, pastora, tudo que você precisa está em Deus, Ele manda te dizer isso. E só isso que ela falou. Eu falei, peguei o sinal, papai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu mudei a minha direção. Aquilo que estava acontecendo, aquilo que estava envolvendo o meu coração, os meus sentimentos, começaram a mudar. Sabe por quê? Porque eu sabia que o que eu precisava estava nele, não no homem. Eu entendi o que Deus quis me falar. Porém, a circunstância começou a ficar mais apertada, mais apertada, mais apertada. Eu cheguei aqui outra quarta-feira, sentei ali. E antes de eu sentar, ela veio à minha direção e falou assim, pastora, posso orar por você? E eu falei, pode, minha filha. E ela orou e ela começou a orar em mistério. Orar em mistério, orar em mistério. E aquilo foi me aliviando de uma tal forma, que quando terminou a oração eu estava leve. E aquela menina, essa menina, Rebeca, pregou naquele dia e a pregação dela foi sobre a prisão de Pedro. E naquele dia eu era o Pedro que estava preso. E ela foi o anjo que levou a chave da prisão e me abriu. E desde aquele dia a minha mente mudou, as minhas condutas mudaram. O meu pensamento foi sendo direcionado às coisas de Deus. E eu comecei a entender o que Deus queria que eu fizesse. E aí nós temos uma consagração das mulheres que oram, que é um grupo que a gente já tem há muito tempo. E chegou um sábado, a gente estava nessa consagração, e a senhora que estava dirigindo a consagração, ela falou assim, na palavra, se ela lendo, ela virou para mim e falou assim, Deus manda te dizer o que tu está esperando, porque até nomes ele já te deu. E realmente ele já tinha me dado os nomes. E eu comecei a pegar os sinais e falei, não, eu vou fazer o que Deus está determinando para que eu faça. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, nós fizemos a primeira reunião. Sabe, e como foi notória a presença de Deus, como foi tratável em nossas vidas. Por isso que eu te digo, quando você orar, quando você ajoelhar, não só faça, não só peça, não só agradeça. Escuta o que o papai tem para dizer. Porque quantas vezes Deus quis ter esse momento comigo e eu levantei e fui embora e não dei atenção devida. Quantas vezes o Espírito Santo deve ter ministrado na minha vida e eu não dei atenção devida. Sabe, quando você fala com ele e você sai, e aí eu fico imaginando, como deve ser engraçado, como deve ser a situação do Espírito Santo. Sabe, pastor Abel, se eu te chamo para conversar e eu falo assim, pastor Abel, senta aqui comigo, a gente vai conversar, senta aqui. Aí de repente eu chego, falo, pastor Abel, eu estou com um problema assim. Aí ele me dá o aconselhamento dele e eu, obrigado, pastor Abel. E sai, deixo ele lá. Deixo ele lá falando, eu não espero nem para ouvir tudo que ele tem que me dizer.
Eu não espero Ele me dar a receita de como tudo vai proceder na minha vida. Eu simplesmente saio. É a mesma coisa que nós fazemos quando nós estamos orando, que nos levantamos sem antes Deus te dar a direção. Se você prestar atenção quando você ora, tem hora que você ora que palavras não conseguem sair, você fica aí ali ajoelhado por tempo, mas você só chora, só chora, só chora, só chora. E você acha que Deus não está te ouvindo? O silêncio de Deus, meu amado, é tratável. O silêncio de Deus é transformador, porque tu pensa quando Ele está calado, quando Ele não te diz nada, é porque Ele te carrega no colo. Muitas vezes Ele está secando as tuas lágrimas, muitas vezes Ele está resolvendo o teu problema, muitas vezes Ele está entrando e agindo em coisas que tu nem sabe. E aí eu te pergunto, como será? Como Deus deve se sentir todas as vezes que nós estamos dentro da casa dele, com nossa mente lá fora? Como será o sentimento de Deus para nossas vidas quando nós colocamos qualquer coisa na frente dele? Hoje eu não vou não. Tem a Simone para fazer por mim o que eu ia fazer lá. Tem o irmão Zé Carlos. Eles fazem por mim. Vou ficar em casa descansando. Aí será que Deus, como é que Ele se sente? Vocês já pararam para pensar? Se aquele é o dia que Deus fez para tua adoração, é o momento. Como será o semblante de Deus todas as vezes que chegamos dentro da casa do Senhor e não conseguimos adorá-lo como essa mulher adorou? Quando nós não conseguimos nos derramar. Quando nós não conseguimos dar o nosso melhor. Se vocês prestarem atenção, eu não sei se só aqui, mas em todos os lugares que eu vou, Deus está chamando muita atenção dos filhos e das filhas sobre a adoração, sobre o perseverar, sobre o caminhar, sobre o ide. Estar firme, ser perseverante até o fim. Até aquele grande dia. Sabe por quê, meus amados? Porque Ele está voltando. Não falta mais nada. Falta pouquíssimas coisas para acontecer. Para que Ele venha nos buscar, para reinar com Ele. Porque a Bíblia diz isso. Que nós iremos reinar com Ele. E como é que nós queremos reinar? Com alguém que nós não damos a devida atenção, que nós não damos o nosso melhor, que nós não nos derramamos. Por isso, meus amados, eu te convido nessa noite. Eu te convido a partir de agora, a partir desse momento, sempre que você tiver a oportunidade de estar com o Pai, se derramar mesmo, chamar Ele para sentar na mesa, mas você escutar o que Ele tem para falar, sentar e urgi-lo, e se você tiver que chorar, chore, se derrame, faça o que você quiser, mas dê devida honra ao teu Pai, aquele que te criou, aquele que faz tudo por ti, aquele que é merecedor de toda a honra, toda a glória, aquele que te criou com imagem e semelhança dele. E quando Deus nos criou como imagem e semelhança dele, não é só na nossa aparência física, não. Você já prestou atenção que os animais eles não têm o mesmo pensamento, eles não pensam, eles não falam como nós? Sabe por que nós pensamos? Porque Deus nos deu essa capacidade para o adorá-lo. A Bíblia diz que Ele nos criou para sermos adoradores e que Ele nos procura. E que nessa noite não seja diferente, que a nossa vida não seja diferente. Sejamos achados por Ele, sejamos verdadeiros adoradores, adoradores que procuram adorar em todo tempo em espírito e em verdade. Que possamos perseverar. E por mais que seja difícil, por mais que a tua natureza humana grite dentro de você querendo outras coisas, escolha se derramar nele.
Escolha estar na mesa junto com Ele. Mesmo que às vezes o inimigo tenta te dizer que tu não pode não, que tu é pecadora, que não dá para você. E a Bíblia ainda diz que Ele deixou isso em memória dessa mulher. Deixou essa história, ela é escrita nos 4 evangelhos. Em memória dessa mulher, da atitude dessa mulher. Que possamos, meus amados, não sermos um cristão, um pequeno Cristo, só porque um dia Ele nos escolheu, mas que nós possamos ser verdadeiros adoradores, amém? Que possamos ficar na prática da palavra, que possamos perseverar até o fim. Isso foi o que o Senhor me deu para esse dia, como começou o culto, né? Esse é o dia que nos fez o Senhor. Que possamos nos regozijar nele. Amém? É sim, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.